Fala pessoal, hoje está aqui continuação da nossa série de aulas, material didático do ensino de física. Dessa vez vou estar falando sobre calorimetria. Bom, a calorimetria é o que? A gente estuda os corpos quando eles recebem um calor, tem a variação de temperatura e especificamente hoje estaremos trabalhando com temperatura, escalas termométricas e dilatação térmica. Próxima aula, posteriori, pretendo fazer uma aula teórica somente sobre o ganho de temperatura dos corpos. Bom, primeiro, a gente pode analisar a temperatura como sendo o grau de agitação das moléculas, ou seja, a soma da média aritmética das velocidades ou da energia cinética de todos os átomos de um corpo. É basicamente isso, porque quando um átomo acaba entrando em contato com o outro e estando em altas velocidades, toda essa energia acaba sendo transformada em forma de calor. E é basicamente isso que a gente vai estar trabalhando como temperatura. E para isso a gente possui algumas escalas, como as que a gente está mais acostumado a utilizar, que é a escala em Celsius. A escala em Celsius utilizamos no nosso dia a dia, a maioria dos países também utilizam. Também temos a escala de temperatura em Kelvin, que é muito utilizada na física, na química, em trabalhos acadêmicos. E temos também a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela se destaca por ser muito pouco utilizada, acredito eu, sendo somente utilizada nos Estados Unidos ou em países da América do Norte. Bom, e cada escala ela é construída com base em dois focos centrais que a gente usa de referência. Por exemplo, aqui na escala em Celsius, eu utilizei o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. E a gente consegue utilizar com esses dois referenciais passar a temperatura de Celsius para qualquer outro tipo de escala sequer. A gente pode até mesmo criar nossa escala por conta que, como a gente tem uma variação de temperatura, digamos que ele vai sofrer um aumento Hzinho do ponto de fusão até a temperatura em Celsius que a gente está comparando. Porém, esse Hzinho ele vai ser o mesmo em outro termômetro, em outra escala, corrigindo. Por quê? Porque como a gente está comparando os pontos de ebulição e de fusão de uma certa substância, mesmo nível de pressão e de volume, que ela não vai variar a temperatura dela, mesmo que seja em escalas diferentes, aquela ainda vai continuar que o ponto de ebulição dela. A gente só vai estar variando a forma que a gente vai estar analisando aquilo, mudando o nosso referencial. Portanto, a gente consegue utilizar uma espécie de semelhança, que nem a gente trabalha semelhança de triângulos. A gente consegue utilizar disso para pegar a temperatura que a gente quer trabalhar em Celsius, menos o ponto de fusão, que a gente está aqui. Depois disso, a gente pega o ponto de ebulição da água e subtrai pelo ponto de fusão. E é que a gente tem a primeira parte da escala. E realizando o mesmo ponto, mesma forma com outro tipo de escala, que nem temos aqui, ó, a temperatura da nova escala vai ser subtraída pelo ponto de ebulição da água naquela escala, que a gente vai estar colocando como HN, e depois subtraindo pelo ponto de ebulição pelo ponto de fusão, e a gente vai ter uma igualdade. Porém, os termos vão ser diferentes porque a gente está trabalhando em outra escala, e é por isso que a gente deve analisar quais são, utilizar alguma substância para realizar isso, a criação de novas escalas. Bom, outra coisa muito importante também na calorimetria é o que a gente chama de dilatação térmica. O que seria dilatação térmica? Ela seria o cálculo da variação do tamanho de um objeto, que ele varia de acordo com o calor que ele recebe. Os corpos rígidos, quando eles recebem uma quantidade específica de temperatura, eles
tendem a se expandir e essa expansão pode ser calculada. Como é que a gente pode fazer isso? Digamos que a gente tem uma situação zero, com a temperatura inicial T0 e um comprimento inicial L0. Após passar por uma mudança de temperatura, em a qual a temperatura final é T e o comprimento final é L, a mudança, esse ΔL que a gente tem aqui, que é a variação do comprimento desse bastão de ferro, pode ser calculado o seguinte, a equação de dilatação térmica linear, que diz que a variação do comprimento pode ser dada pelo comprimento inicial vezes um coeficiente de dilatação térmica do material que estamos analisando, porque cada material diferente possui um coeficiente específico que faz com que ele dilate menos, ou dilate? Eu acho que acredito que é isso, ou dilate menos. E vezes a nossa variação de temperatura. A gente também pode fazer essa mesma comparação para dilatação térmica superficial e volumétrica. Porque a maioria dos corpos que a gente analisa na nossa vida real, eles não são, como pode dizer, unidimensionais. Podemos sim utilizar classificação dimensional. Por exemplo, um trem ele precisa passar pelos trilhos e dependendo do horário do dia, se o material que o trilho for feito recebeu muito calor, ele pode se expandir. E isso poderia causar algum acidente no trilho. Então a gente tem que fazer esses cálculos para saber o percentual de variação que esse trilho pode ter para que não seja prejudicial, que não cause algum acidente a esse trem. Então, é uma das formas da aplicação da dilatação térmica linear. Agora, quando a gente está querendo calcular uma superfície, quanto ela dilata, ou algum volume, quando ele aumenta, recebido uma quantidade certa de temperatura, a gente vai utilizar a mesma fórmula, porém apenas multiplicando os coeficientes. O que a gente vai chamar aqui de beta vai ser 2 vezes alfa, que é o coeficiente linear de dilatação daquele material. Mesma coisa para o coeficiente de dilatação volumétrica. Porque é como se a gente tivesse 3 comprimentos para cada direção. Então, por isso que a gente multiplica por 3 o coeficiente de dilatação linear. Nós temos também o que a gente chama de dilatação térmica de líquidos. A gente não consegue trabalhar com fluidos em geral, por exemplo, pegando os gases, porque os gases eles têm que ser incompressíveis, eles têm que ter diversos fatores que impedem a gente de trabalhar a dilatação deles, porque eles não necessariamente, as forças de interação entre eles fazem com que eles já estejam expandidos o suficiente, eles não conseguem realizar uma expansão pelo calor, e a gente não consegue calcular diretamente essa expansão. Agora a questão dos líquidos, como parte dos fluidos, a gente consegue. De qual maneira? Quando a gente esquenta um recipiente que dentro tem um fluido, esse recipiente também vai dilatar, ele vai ganhar ele também é feito de um material que, assim como o líquido tem um coeficiente linear ou volumétrico que se expande com o ganho de temperatura. E como é que a gente vai fazer para calcular quanto do líquido se expandiu ou, entre aspas, acabou vazando do recipiente? A gente vai ter o que a gente chama de variação volumétrica aparente, ou volume derramado. Esse volume derramado ele vai ser igual ao quê? A variação volumétrica do líquido menos a do recipiente, que eu vou estar chamando aqui de becker. A gente vai estar esquentando esse becker, que é um recipiente geralmente feito de vidro ou de algum plástico resistente, que ele serve para experimentos laboratoriais. Bom, a partir disso a gente consegue desenvolver essa fórmula aqui de variação volumétrica do líquido e a variação volumétrica do becker, e a gente consegue fazer uma manipulação algébrica e chega nessa equação aqui, que a variação volumétrica aparente é igual a volume inicial pelo coeficiente aparente, que é o que a gente tem aqui como coeficiente do líquido menos o coeficiente do becker, o coeficiente volumétrico, no caso, vezes a variação de temperatura. Por quê?
tanto o líquido quanto o becker estão determinados. No caso, o valor volumétrico, o volume que o líquido ocupa é o valor do becker. Então, necessariamente, ambos têm o mesmo volume. Se ambos têm a mesma temperatura, o único valor que muda entre eles é os seus coeficientes de dilatação volumétricas. Bom, é basicamente isso, essa aula. Eu recomendo a vocês realizarem alguns exercícios sobre dilatação térmica. Se precisarem de tirar algumas dúvidas, estarei totalmente aberto a receber sugestão, dúvidas e outras atividades. Estarei também realizando uma série de vídeos curtos, shorts, formato TikTok, com realizações dessas atividades, fazendo correção e tentando tirar a maior dúvida das pessoas. Então é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Fui!